Livro do profeta Daniel, capítulo 12. A palavra do Senhor diz assim: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio, o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: Quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: Meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: Vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1235 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Vamos orar mais uma vez. Peço ao irmão Bruno para que ore ao Senhor. Ó Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Pai, antes de tudo, te damos graças por este momento que o Senhor nos concede de ouvirmos mais uma vez a tua palavra. Ó meu Senhor, pedimos a tua bênção. E mais uma vez, Senhor, o teu ministro, nosso pastor Eliseu, possa expor a tua palavra e que nós possamos ser ouvintes da tua palavra, praticantes também. Desejamos, Senhor, seguir a tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, em tudo. E assim também como neste momento. Assim é ti oramos, Senhor, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Os 3 últimos capítulos do livro do profeta Daniel registram a revelação final recebida pelo servo do Senhor. O capítulo 10 é a introdução da visão e os capítulos 11 e 12 apresentam os detalhes da visão e a conclusão do livro. Todo o capítulo 11 é constituído de profecias sobre a história posterior aos dias de Daniel. Fala a respeito do Império Persa, do Império Grego e também
de dois reinos que dominariam o cenário político no Oriente no século II a.C., os reinos do norte e do sul, representados pela Síria e pelo Egito. Um dos reis do norte se tornaria o grande opressor do povo de Judá. O verso 31 diz: dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Então nós temos aí o verso final, né, um dos versos finais do capítulo 11. Esse homem perverso, ele representa também alguém que vai surgir no final, nos últimos dias, os dias que antecederão o fim da história, o fim do mundo, a consumação dos séculos. E este indivíduo que é visto aqui, ou antecipado na figura deste homem que viveu no segundo século antes de Cristo, ele será então o grande perseguidor da igreja cristã. Mas a palavra de Deus deixa claro que no final do verso 45 do capítulo 11, nós temos aí a indicação do destino desse homem perverso. Mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. O livro de Daniel destaca, portanto, como nós temos repetidamente dito, a soberania de Deus. A soberania de Deus sobre os desdobramentos da história. E a mensagem consoladora de Daniel, ela pode ser resumida em: Deus é soberano, está no controle de tudo e cuida do seu povo. Com isso em mente, com essa ideia principal presente em todo o nosso estudo, nós chegamos então ao capítulo 12, que é o capítulo que encerra o livro. É o capítulo que nos traz aqui o fim da visão e a conclusão deste precioso e belíssimo livro da Sagrada Escritura. E o texto, então, é um texto que tem uma mensagem profundamente confortadora, acima de tudo. Os primeiros 4 versos do capítulo 12, eles ainda estão ligados ao relato da visão, Então eles são uma sequência daquilo que está sendo tratado no capítulo 11. E o verso 1 começa assim: nesse tempo. Que tempo? No tempo em que o anticristo estiver atuante no mundo e oprimindo o povo de Deus. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então, o capítulo 12 começa lembrando-nos que virá um tempo de grande perseguição no fim da presente era. A era na qual nós vivemos, ela se consumará com a chegada de um tempo de grande perseguição. Aqui mesmo no livro do profeta Daniel, no capítulo 7, verso 5, a palavra de Deus afirma que nos últimos dias o mal se manifestará intensamente. A Escritura diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos. Mas o capítulo 12 do livro de Daniel também começa reafirmando e assegurando-nos que o glorioso tempo que virá, esse tempo de perseguição, será também um tempo glorioso, porque será o tempo de vitória final para o povo de Deus, para a Igreja de Cristo. Mesmo em meio às tribulações dos últimos dias, dos últimos tempos, o povo de Deus ele não será desamparado. O texto diz que Miguel,
o príncipe dos exércitos celestiais, ele estará em luta para defender os remidos do Senhor. E mais, a palavra de Deus declara que naquele tempo será salvo todo aquele que for achado inscrito no livro. A Igreja de Cristo é composta por todos aqueles que têm os seus nomes inscritos no livro. Ou seja, a Bíblia nos fala a respeito de um livro. Há um livro no qual estão os nomes de todos os eleitos de Deus, todos os redimidos de Deus e guardados no Filho de Deus. E é interessante porque a Bíblia, de fato, recorrentemente menciona a existência desse livro. Certa vez o Senhor Jesus Cristo falou sobre este livro. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, quando aqueles 70 discípulos se apresentaram ao Senhor e ficaram muito empolgados, muito alegres, contentes, porque eles diziam que até os demônios se submetiam a eles no nome de Cristo. O Senhor então respondeu a eles: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Então o Senhor diz para aqueles discípulos: olha, vocês estão felizes porque os espíritos se submetem a vocês? Não fiquem alegres com isso, fiquem alegres acima de tudo porque o nome de vocês está arrolado nos céus. O apóstolo João, no livro de Apocalipse, ele também se referiu ao livro da seguinte forma, ele diz em Apocalipse 20:15: e se alguém não foi achado no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Portanto, há um livro com o nome dos eleitos de Deus. Há um livro com nomes nele, nomes de pessoas. E isso é muito importante. Esse livro contém nome de pessoas, né? Ou seja, a igreja, o povo de Deus, é um povo salvo por Cristo Jesus. A igreja é a comunidade, e a comunidade de Deus ela é salva por Cristo. Mas não há no livro o nome de igrejas, né? Não há nome de igrejas, não há no livro nome de famílias, mas há nome de pessoas. Lembrando que a salvação é individual. Conquanto a igreja seja o corpo de Cristo, formada por uma comunidade de redimidos, de salvos em Cristo, o livro da vida não contém nome de comunidades, de igrejas ou de famílias, mas de pessoas, porque a salvação não consiste em pertencer a uma igreja, simplesmente, ou pertencer a uma família que faz parte da igreja, ou pertencer a uma família de crentes. A salvação consiste em um relacionamento de fé pessoal e obediência de cada indivíduo com Deus. E a maneira como nós respondemos individualmente à graça de Deus é que nos garante a certeza ou não de termos o nosso nome inscrito no livro da vida. A crença na eleição soberana de Deus e em sua graça salvadora não pode levar o crente a fazer o que quiser, mas sim a fazer a vontade de Deus. Por isso, o texto diz: naquele tempo será salvo todo aquele que for achado inscrito no livro. Nesse tempo de tribulação, de guerra espiritual, nesse tempo também de salvação para aqueles que estão inscritos no livro, esse tempo será também, e acima de tudo, um tempo de vitória, vitória definitiva sobre a morte para alguns e tempo de desespero eterno para outros. É sobre isso que fala o verso 2 de Daniel 12. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. O último dia será o dia da ressurreição. E é importante entendermos que
Livramento de morrer, ele é algo que não pode ser garantido aos cristãos perseguidos. Quando chegar o tempo da perseguição, não haverá livramento da morte. Não é algo que isso a Bíblia nos garante, mas livramento da morte eterna. Esse é um livramento certo que a palavra de Deus garante ao seu povo. Por isso, o fim do mundo será o fim da vitória definitiva sobre a morte, que é na Bíblia chamado de o último inimigo. A ressurreição final, né? Ela representa, portanto, a plena e completa vitória sobre o último inimigo, que é a morte. É por isso que a Bíblia, no Novo Testamento, se refere ao Senhor Jesus como a primícia dos mortos, porque Cristo é o primeiro ressuscitado de todos os que ressuscitarão no final. Então o Senhor vence a morte, e essa morte ela é vencida de forma efetiva e plena e definitiva na ressurreição do último dia. Na epístola de Paulo aos Coríntios, ele fala exatamente isso. Quando ele fala no capítulo 15 sobre ressurreição, ele diz que o último inimigo a ser destruído é a morte, e o último inimigo será destruído no último dia. 1 aos Tessalonicenses 4,6 diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas esta ressurreição será uma ressurreição dupla. Haverá uma divisão, porque uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para a vergonha e horror eterno. O dia da ressurreição será também o dia do juízo, dia em que todos estarão diante do Rei, o reto juiz. Todos serão separados como ovelhas à sua direita e outros como cabritos à sua esquerda. E então dirá ao Rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Meus irmãos, a Bíblia tem muito a nos dizer a respeito do castigo eterno dos ímpios, mas a ênfase do livro de Daniel é no livramento e na recompensa do povo fiel a Deus. Por isso que aqui no verso 3 o texto nos fala que os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Quem são os sábios aqui no verso 3? A resposta a essa pergunta ela se encontra no verso 33 do capítulo 11 de Daniel. Daniel 11:33. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, e pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Ou seja, nos dias da perseguição de Antíoco Epifânio, no 2º século antes de Cristo, muitos do povo de Judá, como nós vimos em estudo anterior, apostataram diante da perseguição. Mas alguns, apesar dos riscos de serem presos e até de serem mortos, eles permaneceram fiéis a Deus e se esforçaram para instruir e encorajar outras pessoas a perseverarem na fé. Por isso que ele diz: os sábios entre o povo ensinarão muitos. Aqueles que conseguiram permanecer e não apostataram, tiveram essa tarefa de encorajar, ensinar aqueles que estavam enfrentando aquele momento de sofrimento. Do mesmo modo, no fim dos tempos, em meio à perseguição, Deus preservará os seus servos fiéis para que continuem proclamando a verdade e conduzindo pessoas à salvação. Os que forem sábios
saberão discernir nos últimos tempos que todos estes eventos serão cumprimento da palavra de Deus. Por isso, eles permanecerão fiéis. Todos estes, bem como todos os servos fiéis do Senhor, receberão a sua recompensa, e a recompensa é essa: resplandecerão como o fulgor do firmamento e como as estrelas sempre e eternamente. Então isso é importante, porque a Bíblia nos mostra aqui em Daniel 12 e também em Apocalipse e em outros textos da Bíblia, que quando chegar o tempo do fim, os fiéis servos do Senhor saberão discernir, né? Então às vezes a gente vê pessoas extremamente inquietas, tentando descobrir que sinais que podem de fato evidenciar que Cristo está voltando, que o fim está chegando. Então, cada onda que aparece de alguma tragédia no mundo, de alguma catástrofe, ou de algum governo que tem algum tipo de política, né, mais opressora, então as pessoas já começam a achar que, olha aí, agora é o fim, chegou o fim, né? Aqueles que gostam de fazer previsões e especulações, o que é pior, né, ficam então tentando associar situações históricas ao fim dos tempos. Claro que todos os eventos da história, desde a primeira vinda de Cristo, são eventos escatológicos, né? Então a gente precisa entender isso. Às vezes as pessoas pensam que escatologia tem a ver só com o fim, os últimos dias é escatologia. Não, a escatologia está presente em todo o Novo Testamento, porque desde a primeira vinda de Cristo, a igreja aguarda a volta de Cristo, né? Em Atos, quando o Senhor Jesus Cristo subiu aos céus e os discípulos ficaram olhando, né? A promessa foi essa: esse que vocês veem subir, voltará, né, em breve. E então a igreja, desde os dias apostólicos, ela luta contra a oposição, contra os anticristos que têm se levantado ao longo da história, né? No tempo dos apóstolos era o Império Romano e os seus imperadores. Na Idade Média, a própria igreja, quando se tornou uma instituição extremamente política, né, passou a oprimir aqueles que eram fiéis ao Senhor. E então nós temos aí mais uma figura do anticristo, e essas figuras vão se repetindo na história. Mas haverá um tempo final, quando as coisas serão mais intensas em termos de perseguição, e os crentes saberão discernir. Não vão ficar especulando, mas por conhecerem a verdade, por serem amparados pela sabedoria da palavra de Deus, saberão discernir estes tempos. Como servos de Deus, nós precisamos ser sábios em nossos dias, e a ênfase é sempre essa: Cristo vai voltar, o fim vai chegar. E por isso a urgência em pregar o Evangelho, a urgência em conduzir pessoas à verdade da palavra de Deus. O verso 3, então, é o término da visão, e no verso 4, Daniel recebe a ordem para encerrar e selar o livro. E selar aqui não significa fechar e manter esse livro em segredo. Selar aqui significa guardar para que as futuras gerações possam ter acesso. Deus sela a sua palavra e preserva a sua palavra para o bem do seu povo. Historicamente a gente também percebe isso. Deus, em sua providência, faz com que a sua palavra seja preservada, por isso que ela é selada. A ideia de selada não é apenas no sentido literal, mas no sentido de que ela está protegida pelo próprio Deus. Nós temos acesso hoje à Bíblia, à palavra de Deus, que atravessa milênios, porque Deus mesmo selou a sua revelação, de forma que ela é preservada por sua providência. Por isso, graças a Deus, nós estamos aqui lendo e recebendo o ensino do livro da profecia. A partir do verso 5, nós temos então a conclusão do livro. Depois de completada a visão, Daniel registra que, além da presença do Filho de Deus, aparece ali outras duas figuras, uma de cada lado do rio Tigre, né? Verso 6 diz: um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Então nós temos ali a figura
do Messias, de Jesus, né? Este homem vestido de linho sobre as águas do rio, e duas outras figuras, e uma dessas figuras faz a pergunta: quando se cumprirão estas maravilhas? Daniel, então, ele viu um homem, então, vestido de linho sobre as águas do rio, levantar as mãos e jurar por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Então essa é a mesma conta que aparece no sonho de Daniel, no capítulo 7, né? Daniel 7:25 diz: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Essas, meus irmãos, são expressões bastante difíceis de nós entendermos, né? A profecia, ela contém pontos mais obscuros, mais difíceis, que pertencem a Deus, mas a ideia basicamente aqui é de que há um tempo determinado para o fim, e um tempo corresponde a um período inteiro, 2 tempos a 2 períodos. Então, um tempo, 2 tempos, é um período mais um período, são 2 períodos, e metade de um tempo, que corresponde a um tempo abreviado, né? Apenas para a gente tentar ilustrar, vamos tentar imaginar que um tempo corresponderia a um ano, né? Então nós teríamos um tempo, que é um ano, 2 tempos, que são 2 anos, e metade de um tempo, que é meio ano. Então seria mais ou menos, só para a gente ilustrar, 2 anos e meio, né? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, usando essa ilustração, nós podemos imaginar que o governo do anticristo, claro, veja, como eu disse, aqui a gente está, né, trabalhando com uma hipótese. Então imaginemos que o governo do anticristo terá 2 anos e meio, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, né? 2 anos completos, e quando parecer que vai continuar, há uma abreviação, esse tempo parece que está se prolongando, então ele é abreviado. Essa é a ideia do texto aqui: um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quando parecer que esses 2 tempos vão chegar a um terceiro tempo, né? Então haverá uma abreviação nesse tempo, metade de um tempo. Ou seja, quando parecer que o anticristo está no auge da sua influência no mundo, e quando parecer que o povo de Deus não tem mais como escapar, todos serão aniquilados, então o Senhor virá, né? É aí que o Senhor virá. Por esta razão, nós não precisamos ficar ansiosos ou angustiados quando nós percebemos a perversidade crescendo no mundo. É necessário que isso aconteça para que se cumpram as profecias. O mundo, ao contrário do que algumas pessoas podem supor, não vai melhorar. A tendência não é melhorar, a sociedade não vai melhorar, ela vai piorar, mas ainda assim não será o fim. Quando tiver muito pior, ainda não será o fim. O fim virá quando a perversidade e a rejeição à palavra de Deus se tornar algo extremamente pleno, quando todos os valores defendidos pela verdade de Deus forem suprimidos, quando a coisa estiver insuportável, digamos assim, então o fim virá. Enquanto isso, como servos de Deus, conhecedores da verdade, nós precisamos lutar pela verdade. A verdade vai ser suprimida em algum tempo, e a gente já tem visto um pouco disso, né? A verdade sendo transformada em mentira e a mentira em verdade. Os valores da sociedade são cada dia mais misturados e invertidos, né? Mas isso vai piorar. Por isso que nós lutamos pela verdade. Não é porque o mundo vai de mal a pior que a gente vai falar: bom, já que vai de mal a pior,
a gente vai ficar aqui no nosso lugarzinho esperando tudo acabar. Não, a gente tem o dever de continuar proclamando a verdade. Enquanto isso, como servos de Deus, nós proclamamos a verdade. Veja que o profeta Daniel, ele também não entendeu. Isso é interessante, né? Olha o que diz aí o verso 8. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu Senhor, verso 8. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim destas coisas? E veja a resposta que ele recebeu no verso 9. Vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Ou seja, estas palavras elas estão preservadas até o tempo do fim. Então não era necessário que Daniel compreendesse completamente tudo o que ele viu, né? Então a palavra ali era essa: olha, Daniel, fica tranquilo, né? Vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim, né? Então, até porque muito do que Daniel ouviu não teria aplicação durante o contexto histórico no qual ele vivia. Mas quando essas palavras tiverem que ser compreendidas, elas serão compreendidas. Aquele não era o momento de Daniel compreender. Talvez não seja o momento de nós entendermos hoje tudo, né? Mas no momento oportuno essas palavras serão compreendidas pelo povo de Deus. Na verdade, a resposta recebida por Daniel, ela ilustra a natureza prática da Bíblia. A Bíblia, ela nos foi entregue por Deus não para satisfazer nossas curiosidades. Deus preparou e preserva a sua palavra para produzir fé em nossos corações, para nos sustentar na fé e para nos levar mais e mais a nos conformarmos à imagem de nosso Salvador. A Bíblia, ela deve nos levar a uma vida de obediência e santidade. Ela não tem a finalidade de satisfazer nossas curiosidades, nem conduzir a vãs especulações. Por esta razão, alguns ensinos da Bíblia referentes aos últimos dias são ensinos que não serão compreendidos até que cheguemos aos últimos dias. Também por esta razão é muito perigoso quando pessoas insistem em criar e estabelecer teorias repletas de detalhes sobre as profecias bíblicas. O que ocorre na maioria das vezes é que essas teorias elas vão sendo modificadas, né? É muito comum a gente perceber isso, que com o passar do tempo, teorias sobre o fim, elas têm que ser readaptadas, revistas, né? Porque as coisas concernentes ao fim, muitas delas não estão plenamente reveladas para nós, né? O nosso limite é aquilo que está revelado e que pode ser interpretado, porque o próprio Espírito é quem nos esclarece. Quando não sabemos, é melhor ser humilde e honesto e dizer, olha, eu não sei, sobre esse ponto aqui, nós não sabemos. É assim que nós devemos nos submeter ao Espírito Santo, que é quem nos concede iluminação para termos compreensão. No verso 10, o Senhor afirma que o que é certo é que a igreja passará por tempos de provação. E a finalidade da provação qual é? A purificação da igreja. Veja o que diz o verso 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. A igreja verdadeira de Cristo não negocia princípios e valores. O que nós vivemos hoje já é um princípio da purificação da igreja. A igreja verdadeira está cada vez mais vazia. Mesmo aquelas que estão cheias, ou aparentemente cheias, estão na verdade vazias. Tem muita igreja cheia
que espiritualmente está vazia, né? Porque muitas vezes as igrejas têm abraçado valores humanos, né, que substituem a palavra de Deus, adotam coisas atraentes para satisfazer pessoas, mas deixam de fazer a vontade de Deus e agradar a Deus. Isso também é um sinal, né, do fim que se aproxima. O esfriamento do amor e o amor próprio, né, o egoísmo que vai crescendo cada vez mais. Veja o que diz o apóstolo Paulo na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, de 1 a 4. Segunda carta de Timóteo 3, de 1 a 4. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Conforme diz aqui em Daniel, os perversos procederão perversamente, mas os sábios entenderão. O que Daniel não entendeu, os sábios que viverem quando estas coisas acontecerem, entenderão. O que sustentará os cristãos quando todas as forças do mal se voltarem contra eles? As profecias, o capítulo 12 de Daniel, a palavra de Deus. Ao longo da história, a única coisa que sustentou os servos de Deus em tempos de perseguição foi a palavra de Deus. Os modismos evangélicos não sustentam a fé. O movimento gospel não fortalece a fé. Os congressos e apresentações de grupos musicais, as campanhas e outros modismos não sustentam a fé verdadeira. Somente a palavra de Deus, somente ela tem poder para transformar e sustentar a sua igreja. Os 3 últimos versos do capítulo 12 de Daniel também são de difícil interpretação. O verso 11 fala de 1290 dias e o verso 12 fala de 1335 dias. Não existe nenhum comentário bíblico que consiga esclarecer de forma objetiva o que é que esses números significam. Mas, em geral, todos os estudiosos da Bíblia concordam que a ênfase aqui está na palavra de estímulo à perseverança. Não importa quanto tempo dure a tribulação, bem-aventurado o que espera. A palavra final do verso 13 é dirigida a Daniel: tu segue o teu caminho até ao fim. O caminho de Daniel era o caminho de um servo fiel a Deus. O livro de Daniel começa destacando a integridade e a fidelidade do profeta Daniel. Com apenas 14 anos de idade, o livro de Daniel começa dizendo que Daniel resolveu firmemente não contaminar-se com a cultura da Babilônia. No último verso do livro, a palavra é para que Daniel, aos 87 anos de idade, continue nesse caminho até ao fim. Integridade, coragem, fidelidade e oração são as palavras que sintetizam a história de Daniel. Por isso, a história de Daniel e o ensino do livro de Daniel devem ser inspiradores para nós e confortadores. Nós somos instruídos a sermos também íntegros em nossa geração, termos coragem, né, de
permanecer fiéis, né, ter ousadia para sermos firmes na nossa fidelidade a Deus e termos uma vida de consagração por meio da oração. Que o exemplo de Daniel, a mensagem de Daniel sobre a soberania e a providência de Deus sejam consolo e conforto para nós, nos encorajando na nossa caminhada rumo ao fim, seja da nossa existência neste mundo, seja ao fim do próprio mundo, que nós possamos permanecer íntegros, fiéis e consagrados. Amém.